Estatuto da Criança e do Adolescente, e o tema de hoje é convivência familiar e comunitária, guarda, tutela e adoção. É tema que não cai em prova não, né? Despenca. Vem comigo para a nossa dica de hoje. Galerinha, o direito à convivência familiar e comunitária começa aqui o estudo mediante a compreensão de que nós temos a família natural como regra, tá? Volto a dizer, já falei em outras oportunidades e dicas para vocês, que a família natural ela é composta por ambos os pais ou um deles na ausência do outro. Então nós temos o privilégio aqui, né, com relação aos pais biológicos, aos laços biológicos, como sendo a nossa regra. E quando nós partimos dessa regra, a gente tem que lembrar que não é por qualquer motivo, trivialidade, que essa família natural vai perder o poder familiar, tá? Lembra você que nós tínhamos, inclusive, em ordenamentos anteriores, antes, inclusive, da nossa Constituição Federal, aos tempos do Código de Menores, a gente chamava esse poder familiar, você estudou isso também em direito civil, né? Com relação aos direitos patrimoniais e até individuais. Nós tínhamos o pátrio poder. Você lembra dessa expressão? Que é o poder do pátrio, a patriarcado, do pai, do varão, né? Então nós tínhamos ele como o pai, o varão, o provedor, o rei, o chefe do lar. Sob os seus cuidados nós tínhamos a mulher, e até 1962, salvo engano, nós tínhamos o Estatuto da Mulher Casada. E nós tínhamos a prole, então os filhos. Me perdoe você que não gosta de ouvir essa expressão, mas esse grupo familiar era considerado pertencente ao pátrio poder, aos comandos do pátrio poder. Então nós não tínhamos arcabouços normativos, normas de proteção a esse grupo familiar propriamente, aos seus sujeitos, né? Nós tínhamos desde a Constituição a proteção à família, ao Instituto Família, ok? Mas ainda sob a vigência do pátrio poder. Quando nós temos a derrocada do pátrio poder e o paradigma finalmente, né, da proteção integral pela Constituição de 88, quando nós vamos tendo uma evolução, e eu ouso usar esse termo mesmo, tá? Evolução dos direitos da mulher, dos direitos da criança e do adolescente, finalmente nós começamos a falar em poder familiar, gente. Então, ambos os genitores, aqueles que formam o grupo familiar, têm o mesmo nível, grau de comando sobre os seus dependentes, né, a sua prole. Então nós vamos falar em igualdade de tratamento com relação a pai, mãe, pais, mães, não é? Com relação a isso você estuda inclusive lá em Direito Civil, a multiparentalidade, pela qual nós temos a formação dos grupos familiares no direito de família ou das famílias, a depender da doutrina que você se utiliza, né? Tudo isso para falar sobre o quê? Falar do poder familiar. O poder familiar é essa gestão que terá os pais sobre os seus filhos e que gera, gente, deveres, né? Deveres de provença dos direitos fundamentais, de respeito aos direitos fundamentais, tá bom? E essa será sempre a regra. Então não é qualquer trivialidade da vida que vai fazer esses pais perderem o poder familiar sobre os seus filhos. Por isso que é muito importante você levantar a mão aí dos artigos, principalmente ali o artigo 23, que vai falar que a falta ou a carência de recursos e o cometimento de crimes não faz com que os pais percam o poder familiar, em regra. Olha que loucura, né? A falta ou carência de recursos, você ser pobre, não faz você perder o poder familiar sobre seus filhos. Exceto situações casuais, quando você mesmo expõe seus filhos, crianças e adolescentes, à negligência de direitos fundamentais, né? Saúde, nutrição. Bom, aí de repente uma medida protetiva vai ser empreendida e uma medida aplicável ao pai responsável será também tutelada no caso concreto, tá? Mas a priori a falta ou carência de recursos não destitui poder familiar. Ser pobre não faz você perder seus filhos. E em um segundo momento, ser bandido não faz você perder seus filhos. O fato de você ter qualquer condenação criminal por cometimento de um ato doloso ou culposo, mas que seja típico, em regra, você ser bandido, vou usar esse termo para você lembrar na prova, bandido, não faz você perder seus filhos, perder o poder familiar sobre seus filhos.
Só que nessa situação específica de ser bandido, a gente tem exceções, tá? Então presta atenção. Regra geral, ser pobre ou ser bandido não faz você perder o poder familiar. Temos exceção. Temos quando, nas circunstâncias especiais com relação ao cometimento de crimes dolosos, onde já há sentença, e aquele que detinha o poder familiar pratica o crime doloso com relação a descendentes ou com relação a quem tenha o poder familiar idêntico ao seu. E aí você já tem a condenação criminal desse sujeito por crime doloso. E o regime inicial desse cara é reclusão. Todos os elementos presentes, condenação criminal por crime doloso em regime com pena, cumprimento de pena base inicial, reclusão, contra descendentes ou quem detenha um poder familiar idêntico ao seu. É a mãe que tentou matar outra mãe, o pai que tentou matar a mãe, sabe? Um exemplo aqui é tentativa de homicídio, que daí você vê que tem dolo, né? Você vê o dolo. Ok, gente? Nessas circunstâncias, exemplo aqui que a prof deu a tentativa de homicídio, nós podemos ter, sim, aí sim, a destituição do poder familiar. Ok? Aqueles pais que atentam contra a vida, contra a dignidade dos seus filhos. Mas olha quanto é exceção, tá, minha gente? Eu coloquei isso no slide para vocês, não se preocupem, ó. A falta ou carência de recursos eu coloquei aqui no primeiro item, que não constitui medida que vai gerar diretamente, né, motivo para a suspensão ou perda do poder familiar, tampouco a condenação criminal. Só que daí nós temos a exceção que eu quero que você grife aqui, tá? Crime doloso, pena de reclusão contra quem tem o mesmo poder familiar ou descendentes. Certo, gente? Coloquei para vocês que o reconhecimento do estado de filiação ele é um direito personalíssimo. É uma questão que também tem um tempinho que não cai no exame de ordem. Eu gosto muito dessa questão, desse direito. Todos nós temos o direito de reconhecer a nossa origem biológica. Todos nós, tá? Então esse é um direito personalíssimo. Direito ao reconhecimento do estado de filiação. E para exercer esse direito, nós podemos pleitear, inclusive, teste de DNA, exames de DNA, exumação de corpos, né? Chegando a esses extremos, porque é um direito personalíssimo, todos nós possuímos. E aí, para alcançar esse direito, você tem uma particularidade com relação a crianças e adolescentes e com relação àqueles que já têm 18 anos. Olha o que diz a lei. O adotado, ele tem o direito de conhecer a origem biológica. Mas e se for menor de 18? Será que tem? O adolescente? Essa é uma grande pegadinha, gente. Continua, tá, tendo o direito a conhecer a sua origem biológica, só que o ECA vai assegurar assistência jurídica e psicológica. Não é que não tenha o direito, mas vai ser orientado e aconselhado, tá bom? Depois eu coloco para vocês o primeiro dos institutos. Então, quando nós temos que a família natural é regra geral, aquela formada por ambos os pais ou um deles na ausência do outro, quando nós temos a possibilidade, gente, de suspensão ou perda. Deixa eu mudar aqui essa letra, que senão dá um ruim, né, nos olhos. A suspensão ou a perda do poder familiar, tá? Ok? Essas questões são extremamente importantes. Então, a família natural, ela é sempre a regra. E quando nós temos as situações de suspensão ou perda do poder familiar, essa criança, esse adolescente que estavam ali naquele seio familiar, naquele grupo familiar, serão postos onde, né? Onde é que vai parar essa criança ou esse adolescente? Então, imagine uma mãe e um pai que são viciados em drogas, toxicômanos, precisam de tratamento, em programas de acolhimento. Para onde é que vai as crianças? Então, nós vamos falar dos institutos de guarda, tutela e adoção. Essa dica, ela é voltada a abrir e a estudar com maior profundidade a adoção, que é o tema que mais cai em prova. Então, eu vou tecer algumas considerações sobre a guarda e a tutela, para você conseguir distinguir do instituto mais importante de todos, que é a adoção. Nós vamos começar com a guarda. O que é a guarda, gente? Quando eu falo que eu vou guardar algo para alguém, vamos fazer essa analogia bem simplista aqui? Você vai cuidar daquele algo, mesmo sabendo que não é seu, né?
Você vai guardar para alguém. Faça essa analogia e pense sobre a guarda de crianças e adolescentes. O guardião é aquele que protege crianças e adolescentes, mesmo sabendo que não é a sua família, que não são seus filhos e não serão seus filhos, porque a priori a guarda ela não se converte em adoção. O guardião protege direitos e interesses de crianças e adolescentes, perante quaisquer pessoas, inclusive perante a família natural. Certo? Então, por exemplo, os pais que estão atentando a direitos fundamentais de crianças e adolescentes não estão matriculando a escola, não estão cuidando da frequência, a alimentação, a saúde, né? Essa criança e esse adolescente podem ser postos em uma família acolhedora. A família acolhedora exerce guarda, ok? Vai proteger essa criança e esse adolescente daquele núcleo agressor, ok? Então, a guarda é a proteção de direitos e interesses de crianças e adolescentes, inclusive perante terceiros que podem ser os pais. A guarda, em seu conceito mais simples, diz que é a regularização de uma situação de fato. Hoje, de fato, quem cuida dessa criança, desse adolescente? Tá bom? A guarda ainda, gente, tem algumas prerrogativas de ordem mais material e mais taxativa, ó. Então, ela gera deveres de ordem material e moral, ok? Assistência material e moral, inclusive direitos previdenciários. E ela não necessariamente vai impedir o contato com os pais, gente. Olha que doideira, parece que você, inclusive, contradizer isso que a prof acabou de mencionar, né? Mas veja, vamos que uma família esteja passando por um problema de ordem psíquica, que está ali inscrita em um programa de acolhimento, está recebendo orientação e apoio por profissionais técnicos, certo? Mas não agiu de forma dolosa a atentar contra direitos de criança e adolescente, contra seus filhos. Então, talvez a autoridade judiciária entenda que esses filhos têm direito à visitação. Podem sim manter contato com os pais, até que possa ser, mais uma vez, recomposto esse grupo familiar, né? Que os filhos, crianças e adolescentes possam ser reintegrados à sua família natural, tá? Então, a guarda, ela não pressupõe suspensão ou perda do poder familiar. Não pressupõe falta de contato com os pais. Então, olha que doideira, eu quero que você analise os institutos da perda ou suspensão. A guarda não necessariamente impede, não requer a suspensão ou a perda, tá, gente? Do poder familiar. Tá bom? Não requer como prerrogativa para se instituir. Talvez essa visitação aqui, né, seja até benéfica para a criança. Diferentemente da tutela, olha a principal distinção. A tutela, gente, ela prevê, tá? Prevê o dever de guarda, ou seja, o tutor ele vai ter que proteger o interesse da criança e do adolescente perante terceiros, inclusive os pais. E nós vamos ter que a tutela ela pressupõe a suspensão ou a perda do poder familiar. Olha a maior diferença aqui entre ambos os institutos, tá? Ela pode ser deferida para pessoas de até 18 anos, são tutelados os menores de 18, até 18, né? Então, serve a crianças e adolescentes. E você tem como maior diferença a suspensão ou perda do poder familiar. Então, o tutor abraça a criança ou adolescente que não mais estão sob o poder familiar da família natural. E aí nós caímos na adoção, que é a principal das medidas. A adoção, gente, é medida excepcional. Porque a regra, como eu já falei 1000 vezes, vou falar 1001 agora, né? Regra geral, família natural. Regra geral, família natural. E a exceção é a adoção. A exceção é a adoção. Porque a adoção gera um palavrão. Desbiologização. É a quebra dos vínculos biológicos. A quebra do poder familiar da família natural. E é por isso que é tão importante você lembrar que ela é medida excepcional e ela é medida irrevogável. Então, o poder familiar, gente, que a família natural exerce, ele é quebrado, ó. Tá? Ocorre a desbiologização. Medida irrevogável. Ok? Aí você vai ter algumas vedações também taxativas no ECA, que é importante lembrar. Não se pode adotar por procuração. Não se adota por procuração. Irmãos e ascendentes do adotando não podem se adotar.
reciprocamente. E o tutor e o curador pode adotar? Pode, gente. Depois é prestar contas com relação à administração do patrimônio, tá? Do tutelado ou curatelado. A adoção, é interessante lembrar também que vai regularizar a situação de fato, mas mais do que isso daqui é implicação da guarda. Mas, além disso, você tem, até que vou colocar aqui, família substituta, direto. Você tem a criação de um novo laço após a adoção, né? Que é o laço com a família substituta. Pressupõe a guarda também. Aí aquela questãozinha clássica de concursos e provas da ordem, né? O consentimento dos pais biológicos sobre a adoção. Regra geral, os pais precisam concordar sim, tá, galera? Tem que concordar, é a regra. Porém, quais são as exceções, né? Primeira exceção, os pais terem sido destituídos. Destituídos do poder familiar, não precisa, né? Não precisa concordar com nada, porque já nem tem mais o poder familiar. Ou se os pais forem desconhecidos, gente. Aqueles exemplos dos pais que abandonam filhos, né? Nas portas de hospitais, delegacias. Como é que você vai buscar o consentimento de pais que abandonaram a criança que nem sabe se quem é? Tá bom? Então, desconhecidos ou destituídos não precisam concordar com a adoção. E os demais precisam. E aí a gente já falou sobre isso em dica anterior, né? Você tem o direito de entregar seu filho para adoção desde que respeite o procedimento. Manifestar a sua intenção e ratificar essa intenção em audiência designada para esse fim. Nessa audiência você pode se retratar, ou ainda que você concorde com a entrega para adoção em audiência, 10 dias após a prolação da sentença, você tem 10 dias para o direito de arrependimento. Então, prolatada a sentença, os pais ainda terão esse prazo de 10 dias para se arrepender com relação à entrega para adoção. Eu coloquei mais uma vez a retratação aqui para vocês, tá bom? E o arrependimento é interessante também você lembrar, né? 10 dias para o direito com relação ao arrependimento. Lembra que o adolescente, gente, ou seja, aquele que tem igual ou mais de 12 anos, até vou puxar um igual aqui, igual ou mais de 12 anos, ele também deve consentir, ele vai ser ouvido. É o direito, princípio, à oitiva do adolescente. A idade mínima do adotante é de 18 anos e a diferença de idade entre adotante e adotando, 16 anos. Ainda a adoção, ela é precedida do tal de estágio de convivência. E as duas pegadinhas aqui é com relação aos prazos de estágio, né? Depende, gente, depende se a pessoa reside no Brasil ou não, tá? Lembra sempre da regra geral. Quando o assunto é estágio de convivência, ele precisa ser cumprido no Brasil. Regra, inclusive no domicílio da criança ou do adolescente que estão ali em adoção, os adotandos, né? Aí você vai ter um prazo de até 90 dias para pais, futuros papais adotantes que são brasileiros domiciliados aqui, e prazo de 30 a 45 dias para aqueles que residem fora do Brasil, certo? Mas lembra sempre que o estágio de convivência vai ser cumprido aqui no nosso país, né? Tem que privilegiar a criança ou o adolescente. E ainda um requisito puramente formal sobre a adoção que cai demais em prova de ordem, o registro. Olha o que diz o artigo 47 e 48. O adotado ele tem o direito ao reconhecimento amplo da origem biológica. Lembra que eu já falei anteriormente para vocês que o menor de 18 também tem o direito ao reconhecimento de estado de filiação, porém vai ser auxiliado jurídica e psicologicamente. E ainda, gente, o que eu ressalto nessa dica é que a adoção ela vai se constituir por uma sentença. Essa sentença ela é inscrita no registro civil, mediante um mandado. Só que aqui, toma cuidado, é vedado o fornecimento de certidão. É vedado o fornecimento de certidão a respeito desse procedimento, certo? Então presta muito atenção com relação a esse requisito formal, porque você pode acabar cometendo o equívoco de errar lá na prova. Com isso, gente, ressalto mais uma vez as distinções essenciais entre guarda, tutela e adoção. A guarda é a regularização de uma situação de fato onde o guardião defende, guarda crianças e adolescentes em seus direitos, defendendo-os perante terceiros, inclusive perante os pais. Mas na guarda nós não temos como regra o afastamento, a não convivência.
Na tutela, nós já temos suspensão ou perda do poder familiar como regra, certo? E na adoção? A adoção ocorreu desbiologização. A adoção é excepcional e irrevogável e já teve quebra do poder familiar. Suspensão não, quebra, destituição do poder familiar e nasce uma nova família, que nós chamamos de família substituta ou comumente família adotiva, que vai fazer todos os deveres, vai arcar com todos o ônus, né, que recai sobre uma família. Dever de prestar direitos fundamentais, garantias individuais e coletivas a crianças e adolescentes, certo? E a minha aposta sempre será na adoção. Então fique ligado, muito cuidado com a adoção. Revise sempre antes do seu exame de ordem. Um abraço e até mais.